Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, vai acompanhar este vídeo. Estamos iniciando mais um podcast, Os Amigos do Rádio, aqui no meu canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, Davi Pereira na rede, não perca tempo, se inscreva no meu canal, me dê essa força, me dê essa moral, ative o sininho para você receber sempre as notificações. Sempre estamos colocando vídeos novos do nosso podcast Amigos do Rádio, sempre tem episódio novo, assunto interessante, tudo acerca do rádio e da comunicação. Abraçando os nossos amigos que já estão nos assistindo, estamos ao vivo neste exato momento no nosso canal do YouTube, você de perto, você de longe, os meus amigos do rádio, os meus amigos internauta e todos que me acompanham nas minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, um forte abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. E vamos embora trabalhar. Hoje é sexta-feira, iniciando mais um final de semana, agradecendo a todos pelo carinho, pela audiência, que sempre estão acompanhando, compartilhando, curtindo e comentando os meus vídeos. Estou muito grato pela proporção do nosso podcast, tem alcançado muitas pessoas, chegado muito longe e muitas pessoas têm acompanhado as nossas histórias, nossas resenhas, as nossas experiências vivida no rádio. Ontem a gente falou um pouco sobre a minha trajetória, 10 anos de comunicação, passando por diversas emissoras de rádio aqui em Pernambuco, e para mim é gratificante. Eu agradeço todo dia a Deus pelo privilégio, pela oportunidade feliz e maravilhosa que Ele me concede de completar 10 anos de carreira na comunicação, exercendo o ofício de locutor de rádio. E ao longo desses 10 anos já fizemos diversos trabalhos em rádio, tanto no entretenimento como no jornalismo, e participações também no carnaval, eleições, também São João, em diversos eventos, acompanhando diversas coberturas importantes do rádio, sempre levando aquela irreverência, aquela alegria de sempre para o nosso público, para os nossos rádios ouvintes. E foi muito bacana ontem o podcast em poder compartilhar as nossas histórias, nossas experiências vividas, falando um pouco sobre as amizades e os nossos amigos que fizemos no rádio, né? Aqui eu quero mandar um abraço a todos eles, um abraço muito importante, muito especial para o nosso amigo Geovaldo, lá de Aldeia, em Camaragibe. A nossa passagem pela Rádio Aldeia foi uma passagem muito feliz, muito maravilhosa, onde fiz amigos lá. E o nosso amigo Geovaldo trouxe a sua experiência, passou a sua experiência na parte técnica, me ensinou muito, me deu muitas dicas, muitas orientações valiosas e importantes que eu vou levar para a minha vida, para a minha carreira. E aqui eu quero mandar um abraço forte para ele e falar um pouco sobre a censura na comunicação, que hoje está uma coisa séria. Hoje você fazer rádio e principalmente levar informação, um programa informativo para informar o seu público, para passar notícia com precisão, com qualidade, com seriedade, com credibilidade. Hoje está muito difícil, porque o rádio hoje, a censura é muito grande em relação à questão política. Tem coisas que você não pode falar, não pode cobrar, né? Porque infelizmente hoje a grande massa da comunicação, do rádio, da TV, hoje tem políticos, envolvidos no meio da comunicação, que são padrinhos políticos de diversos empresários, proprietários de emissora de rádio, de TV, e hoje o jornalismo está muito censurado. Você não pode falar de determinado partido que apoia o proprietário de emissora de TV ou de rádio, e fica nessa situação onde você não pode expressar, omitir a sua opinião. E isso tem feito que muitos comunicadores tenham migrado do rádio, da frequência FM, e indo para a web, para as suas redes sociais, fazendo um rádio transparente, sem amarradura e sem censura, um jornalismo livre, onde as pessoas podem omitir a sua opinião, cobrar, denunciar, falar. E isso é importante. A gente vivemos numa democracia, mas hoje, infelizmente, o rádio está muito modificado, com muita maquiagem. Hoje só interessa o proprietário de rádio e para a sua cúpula de político
que destina verba para a comunicação é do interesse deles, fazer politicagem, elogiar trabalho de político, falar dos trabalhos do político, e quando as cobranças e as sujeiras, as safadezas que eles fazem, aí não se pode falar, porque senão o pau come no lombo do comunicador. Então hoje a gente vê que o rádio foi modificado muito ao longo desses anos, e hoje infelizmente as pessoas preferem trabalhar sem censura, sem medo de levar represária, e de fazer um jornalismo com transparência e com qualidade, e levar realmente a informação que interessa para o ouvinte, sem maquiagem, é, é, sem partidarismo, sem estar com medo, né? E aí a gente observa que os grandes comunicadores hoje têm perdido espaço no rádio tradicional, na frequência FM, mas tem ganhado espaço nas redes sociais, porque as redes sociais veio para modificar este cenário, este quadro, veio para dar vez, veio para dar voz, e veio para que as pessoas tivessem a oportunidade e o espaço para omitir suas opiniões, fazer os seus comentários, fazer o seu trabalho. E tem crescido muito o número de rádio web. Hoje já temos um grupo, um sindicato, um grupo muito grande de uma rede de rádio web espalhado pelo Brasil e pelo mundo, onde dá a possibilidade do comunicador poder fazer o seu trabalho sem ter medo de censura e poder cobrar realmente e fazer o seu trabalho com qualidade. Então a gente observa hoje que com essa modificação da questão do rádio tradicional para a web, hoje o alcance tem sido muito maior, porque o grande público de massa em geral está nas redes sociais. Hoje você observa que o YouTube, o Facebook, o Instagram e as outras plataformas digitais é o que tem mais alcançado pessoas, porque o grande público em massa se encontra nas redes sociais. Então, hoje as rádios se modificaram em transmitir a sua programação pelas redes sociais, e a web tomou uma força, uma proporção muito grande que a gente nunca imaginava que iria tomar. Hoje, com diversos aplicativos modernos de qualidade, né, com o avanço da tecnologia, tomou essa proporção, e hoje a gente tem a rede do grupo da rádio web espalhada pelo Brasil e pelo mundo, e uma melhor do que a outra, porque além da parte técnica, além da estrutura de muitas emissoras, também tem o compromisso de fazer a coisa correta, de fazer um jornalismo com coerência, com credibilidade, levando informação. Hoje, com tanta fake news, com tanta notícia falsa, com tanta coisa hoje que as pessoas infelizmente querem ganhar like, querem ter visualizações, querem crescer, mas levando desinformação, levando fake news, notícias falsas. E hoje infelizmente tem crescido aí essa questão das pessoas em querer se aparecer nas redes sociais, colocando notícias falsas, e aí realmente a comunicação que é feita com transparência, que combate a fake news, que combate a notícia falsa, tem dado a prioridade em levar a informação com credibilidade para o seu público, a informação com qualidade. Então, nesse quesito, em relação à imigração da rádio, dos comunicadores sendo transferido do rádio tradicional, da AM, da FM, e levando o seu trabalho hoje para os famosos chamados podcast, né, que hoje tem crescido muito, que a gente tem deixado muito de lado essa questão da programação tradicional de rádio, programa de notícia, programa musical, programa de entretenimento, programa de jornalismo, e fazendo esse podcast, né, que hoje tem crescido, que é a febre do momento, né? Porque aí você traz personalidades, políticos, autoridades para falar assuntos relevantes, assuntos interessantes acerca da política, cidadania, o urbanismo e diversos assuntos, diversos temas interessantes para debater assuntos da sociedade. E aí tem criado uma força muito grande a questão do podcast, que tem se tornado o rádio da atualidade, tá? A nova forma de se comunicar e a nova forma de se fazer rádio. Então, isso é importante a gente trazer para o nosso público, para os nossos rádios ouvintes,
para os nossos amigos que acompanham o nosso podcast Amigos do Rádio. Então aqui eu quero dizer para vocês que fazer rádio com censura, fazer rádio dizendo você pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro, você não pode falar determinado grupo político, determinado partido, isso, aquilo outro. Isso não é fazer uma comunicação com transparência e com democracia, porque a gente vive numa democracia. O pau que bate em Chico, bate em Francisco, independente de grupo político, independente de qualquer coisa. O interesse maior e principal deve ser o público, os rádios ouvintes, que precisam de uma prestação de serviço, de uma utilidade pública de qualidade, que cobra dos órgãos competentes, né, que resolva os problemas das demandas sociais. E isso que é o importante, e não estar passando a mão, alisando político safado, corrupto e ladrão, né? Então, e hoje, infelizmente, a gente tem visto aí os nossos colegas, os nossos amigos do rádio tomando essa força muito grande, fazendo a comunicação através das redes sociais. E aqui eu quero parabenizar todos eles, todos os meus amigos do rádio, colegas que trabalham na comunicação, principalmente aqui no estado de Pernambuco, que se livraram, que se desamarraram das ataduras, né? Hoje estão livres, hoje estão podendo falar o que pensa, o que acha que é correto, colocar os seus posicionamentos, fazer os seus comentários, fazer a sua análise, né, dos assuntos, principalmente da política. E hoje, o que a gente vê mais hoje no rádio, o rádio ficou muito chato de se fazer, porque política, é partido, é aquela frescura toda, e a gente não foi chamado aqui para alisar político e para representar político, e nem fazer politicagem no rádio, porque vocês veem hoje, quando chega o horário obrigatório, que é o horário reservado para apresentação das propostas dos políticos, hoje não se pode falar. Antigamente, no rádio, com o horário político, ainda tinha muitos amostrados que ainda falava, ficava, não, que tal partido, ainda queria comentar falando sobre política. Hoje não se pode, que um camarada hoje que falar de política, ele é demitido, porque não pode pela lei eleitoral. Mas antigamente que não tinha essa questão de lei eleitoral na rede de rádio e de TV, os comunicadores, a maioria deles, emitia suas opiniões e ainda fazia propaganda de alguns políticos, ganhava dinheiro por fora. Então a malandragem é muito grande. Então tem fruta podre em todos os cestos, em todas as profissões, tem bons e maus profissionais, entendeu? Então estamos aqui defendendo a questão da web, que cresça, que desenvolva e que traga mais personalidade, mais profissionais do rádio, para que esse trabalho cresça e se fortaleça e a gente tenha um crescimento muito grande. O ano 2026 está chegando aí com diversos projetos, diversos trabalhos novos, inovadores, de qualidade, para apresentar para os nossos rádios ouvintes e para o nosso público. Que isso toma uma proporção, não só aqui no estado de Pernambuco, mas no Norte, Nordeste, no Brasil e no mundo inteiro, que cresça cada dia mais a rádio web, porque é um novo jeito de se comunicar, uma nova linguagem e um novo jeito de se fazer rádio, um jornalismo com credibilidade, sem amarradura, sem censura, um jornalismo democrático de direito, para que as pessoas entendam e saibam o que está acontecendo, uma forma de eu falar uma linguagem que o povo entenda e que o povo compreenda, e principalmente o que é política e o que é politicagem no meio da comunicação. Isso é importante a gente ressaltar e a gente falar todas as vezes em relação a esses assuntos. Então, eu me chamo Davi Pereira, sou comunicador social e esse é o nosso podcast Amigos do Rádio, aqui no meu canal no YouTube, Davi Pereira na Rede. Você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Não se esqueça de curtir, comentar e de compartilhar os nossos vídeos. Eu conto com seu apoio e conto aí com a sua ajuda para você divulgar o meu trabalho, o meu novo podcast Amigos do Rádio, sempre com um tema, com um assunto importante acerca do rádio e das histórias da comunicação. Então, um forte abraço a todos e a gente deixa o nosso próximo encontro para o próximo episódio do nosso podcast Amigos do Rádio. Um forte abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. E até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.
Fui, meu povo! Até o próximo episódio de mais história do rádio pra você!